Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Hoje no nosso 38º dia de campanha, né? Estamos apenas a 2 dias do fim dessa campanha. Espero que Deus tenha feito maravilhas na sua vida. Estamos prosseguindo aqui no caminho da santidade. E hoje, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, um texto bem conhecido, né? Que fala sobre a renovação da nossa mente. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Eu quero agradecer a Deus porque Deus tem dado livramento, né? Eu fui testemunha desse livramento esse mês, que a minha filha sofreu um acidente. O carro deu perca total, mas graças a Deus que ela está bem. Então, eu louvo a Deus por sua vida e pelas orações. Ontem tivemos um culto abençoado de oração e Deus continua fazendo milagres, libertando, curando, sarando as feridas. Foi maravilhoso o culto, tá bom, queridos? Então, o grande segredo, irmãos, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a renovação da nossa mente. Nós somos desafiados aqui, através do apóstolo Paulo, né, a ter uma vida transformada, a ter uma vida plena, cheia da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, né? E a palavra de Deus, ele tem esse poder transformador de nos libertar, curar, sarar e transformar a nossa vida. Nós agora que éramos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, fomos justificados e temos paz com Deus. O que muitas vezes está faltando na sua mente para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus é ter paz. Que a paz de Deus esteja no teu coração, na tua casa, na tua família, né? Então, tudo que é relevante sobre Deus, irmãos, ela precisa passar, né, pelo crivo da experiência humana. Eu só vou ter uma experiência plena com Deus se a minha vida for transformada pelo poder salvador do Senhor, né? Ele, através da sua palavra, né? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Isso é, ele vai entrar no meu coração, me dar vida, e não só me dar a vida, mas vai restaurar todas as áreas da minha vida e me dar entendimento para entender a sua boa vontade. Então, nesse texto, vamos ver algumas áreas em que nós precisamos ser renovados. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que essa renovação, ela precisa acontecer no meu entendimento para que eu possa discernir, né? Entender o que é santo, o que agrada a Deus e aquilo que desagrada, o que é profano. Então, a expressão que Paulo usa aqui é não se amolde ao padrão deste mundo, é porque o mundo tem uma forma peculiar de viver uma vida libertina, de liberdade extrema e de desrespeitos à santidade de Deus, né? Nós entendemos que toda afirmação a respeito de Deus, ela é uma doutrina sobre Jesus e o Espírito Santo, né? E o mundo, ele tem o seu entendimento de Deus, e o seu entendimento de Jesus, do Espírito Santo, e eles praticam os atos mundanos que desagradam a Deus sem nenhuma culpa, né? Sem nada, e acha que está fazendo errado. Então o mundo tem a sua forma, o seu jeito, uma maneira de enxergar as suas coisas. Nós cristãos, irmãos, nós somos chamados para discernir através do nosso entendimento, porque temos o Espírito Santo que está a todo momento nos convencendo ali da justiça, do pecado, do juízo, e ele quer que nós andemos em santidade. Então, com o Espírito Santo que habita no cristão, que tem uma vida transformada, nós vamos entender o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, né? Então, a primeira coisa que acontece em nós é isso. Mas nos últimos tempos, nos últimos dias, né, o apóstolo Paulo vai dizer que serão tempos difíceis, que as pessoas não quererão ouvir mais a sã doutrina. É o que está acontecendo hoje, irmãos.
É profundamente triste ver até mesmo cristãos, filhos de cristãos, sendo influenciados por esse mundo terrível, né? E conceitos humanos que desabonam a vontade de Deus para nós, né? Estão confundindo muitos cristãos, né? E podem até parecer corretos ou até evangélicos, né? Eu vi um pastor certa vez dizendo que a Bíblia precisa se atualizar, porque Jesus é amor e as pessoas precisam ser amadas do jeito que elas são. Então, não é um evangelho que transforma, né? O evangelho, quando ele penetra no coração do pecador, ele é transformador, ele é regenerador, é restaurador. Ele muda o que é profano para que aquela pessoa seja santa em nome de Jesus. Então, ele muda o pensar, ele muda o agir, ele muda as atitudes, os pensamentos, e aí a gente passa a viver verdadeiramente tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia nos ensina, lá em Filipenses capítulo 4, que tudo que é verdadeiro, tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento, né? Tudo que é digno de louvor a Deus. A primeira coisa que eu preciso entender é que quando há uma renovação, eu vou discernir o que é santo e o que é profano. Em segundo lugar, quando há uma renovação, eu vou entender que é preciso pensar de forma diferente do mundo. Não posso me amoldar. Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é esperar que o mundo se transforme sozinho, não. O desafio é transformador, é não esperar que o mundo se transforme, mas sim viver uma vida que glorifique a Deus. Eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o meu culto racional, né? Devo buscar, irmãos, essa transformação todos os dias. É uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, é uma mudança, vamos dizer assim, de dentro para fora. Temos falado muito sobre isso, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Né? É isso que deve acontecer. Esse lavar regenerador, né, deve me viver e responder como Cristo faria no meu lugar nessa situação. Né? Eu preciso responder isso para mim mesmo. Então é pensar diferente do mundo, é ter a mente de Cristo, né? É ter novas atitudes. Então o mesmo sentimento que houve em Cristo também deve ser o mesmo sentimento que deve haver em mim. Né? Se nós conhecemos a vontade de Deus, à medida que o nosso entendimento foi sendo transformado, ou vai sendo transformado, então lógico que os meus pensamentos, as minhas atitudes vão ser diferentes do mundo, né? Queremos que essa maturidade plena chegue a todos nós, é isso que Ele quer, que a maturidade dele chegue a todos nós. Então que nós possamos crescer de graça em graça, de fé em fé. Afinal de contas, o justo vive pela fé. E em último lugar, em terceiro e último lugar, né? Essa renovação do nosso entendimento, ela se dá para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, como posso conhecer a Deus? Essa é uma grande pergunta que sempre nós fazemos, né? Qual a vontade de Deus? Como posso experimentá-la? Então, a vontade de Deus é a mesma desde a criação. Deus criou o homem, Ele formou o homem e a mulher para louvor da sua glória. Então nós fomos criados para louvor da glória de Deus. A vontade de Deus nunca mudou, irmãos. A vontade de Deus é que o homem continue expressando a santidade, a bondade, a justiça, que são atributos de Deus que Ele nos dá. O amor. Deus tem os seus atributos comunicáveis para conosco e nós precisamos exercer esses atributos na terra. Então a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que o mundo reconheça que o Pai está sendo glorificado e que Ele vem em nós, né? Sempre Ele vem em nós e deseja que nós expressamos a glória dEle neste mundo de trevas. Possamos ser um farol, uma lâmpada, né? Ele deseja revelar-se a esse mundo caído. E aqueles que são deles, que estão aí perdidos,
precisam enxergar como a igreja como uma voz profética. A igreja somos nós, eu e você, como uma voz profética que clama nesse deserto e que continua afirmando que Jesus cura, transforma, liberta e salva o pecador arrependido. Ele quer que você, como filho e como filha, expresse a natureza do caráter dele nesse mundo velho caído, através do amor santo e poderoso de Jesus Cristo. Que o mundo veja a santidade em nós. Que o mundo possa nos enxergar como pessoas diferentes. Não para que a gente se engrandeça, mas para que eles entendam que há uma esperança em Cristo Jesus. Há salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. E você foi chamado para a santidade, para ser separado deste mundo e ser um propagador deste amor que liberta, que salva e que cura. Deus te abençoe sua casa, sua família, e que você continue sendo transformado pela renovação da sua mente todos os dias, em nome de Jesus. Amém.